Hello English speakers, how are you? Bem-vindos, gente, a mais uma aula aqui. E hoje nós vamos falar sobre o tempo do passado no inglês. Nós vamos falar sobre o simple past, que é o pretérito simples no nosso português, né? A gente só chama de pretérito mesmo, né? Então vamos começar falando dele aqui. Como sempre, os nossos pronomes aqui, I, you, he, she, we, they, e os verbos dele. Aqui são alguns exemplos, não são todos, tá? Vamos começar falando primeiro dos verbos regulares, são alguns deles, né? Não são todos, voltando a dizer, né? Você pode estar achando que isso aqui são todos eles, não são, né? Por isso que eu recomendo você a buscar no YouTube, no Google, a tabela dos verbos regulares e verbos irregulares no inglês. E tem até tabela que dá até exemplo, né? Eu estou dando aqui só alguns, né? Com alguns verbos regulares primeiro, que são os verbos que a gente só vai acrescentar duas letras, mas vocês já vão ver qual é. Vamos primeiro ler a primeira frase. Não estão conjugados ainda, tá? Porque isso aqui é a forma infinitiva deles ainda, como vocês podem ver. O visit quer visitar, play quer brincar ou jogar, né? Open quer abrir, enfim. Não estão conjugados ainda. Então vamos conjugar. Antes disso, já peço para você se inscrever aí no meu canal, deixa o like, ativa o sininho se o seu sininho ainda não estiver ativado e compartilha esse vídeo para todo mundo que não conhece o canal ainda e que quer aprender inglês com a gente. Então vamos começar aqui então a conjugar os verbos no simple past. Vamos lá, primeira frase aqui. Não está conjugado, vamos conjugar agora. I visit. Esse visit aqui, a gente só vai acrescentar duas letrinhas dele, que é o ED. Porque o visit é um verbo regular. Então a gente só vai fazer isso aqui, ó. ED. I visited the USA last year. Eu visitei, ou eu fui, né, nos Estados Unidos ano passado. Last year quer dizer o quê? Que foi ano passado. Por que ano passado? Porque é um passado, né? O simple past, a característica dele é esse. É uma ação que começou no passado e que ela já encerrou. Não existe mais. Ela se iniciou lá no passado e se concluiu também no passado. Por isso que eu coloquei aqui em todas, ó. Last year, yesterday, 2 years ago. Eu já vou falando delas ao decorrer, mas acrescentei ela aqui para enfatizar que é o passado mesmo. Encerrou, não tem... Ela ainda não está acontecendo. Essa é a característica do simple past. Uma ação que se iniciou lá atrás e que também se encerrou lá no pretérito. Então ela não existe mais, ela já foi feita. Então, eu visitei os Estados Unidos ano passado. Acabou. Eu visitei, já voltei. Entenderam? Essa é a ideia, que ela já se encerrou. Então aqui, vamos à próxima. You played... Vamos acrescentar o ED aqui. Opa, tá bom, né? You played volleyball yesterday. Você jogou voleibol ontem. Yesterday é ontem. Então você jogou voleibol ou vôlei, né? Ontem. Lembrando, acrescentar só o ED porque é um verbo regular. Verbo regular você só vai acrescentar o ED no final na afirmativa do simple past, né? Que a gente está falando aqui, vale ressaltar também que essa aqui é afirmativa. Não, a gente só vai entrar na interrogativa e na negativa mais para frente. Agora vamos ver só as frases afirmativas. Então, he opened, ó, já ia deixar passar aqui, mas a gente tem que conjugar. É de. He opened a restaurant 2 years ago. Ele abriu ou ele inaugurou um restaurante há 2 anos atrás. 2 years ago, 2 anos atrás. Essa expressão também pode significar, eu poderia ter posto 1 year ago, 3 years ago, 4 years ago, 1 ano atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás, para simbolizar que ela também já encerrou, né? Foi há 2 anos atrás. Ou seja, ele já abriu, está aberto até agora, mas ele já abriu, a ação de abrir já se encerrou, já está funcionando porque já concluiu-se a ação, entenderam? Essa é a ideia. Então, he opened a restaurant 2 years ago. She moved, aqui já tem o E. Então não precisava acrescentar um ED, então não precisa ficar she moved, não existe isso. Então já tem um E aqui no move, eu só vou acrescentar o D. Então ED, automaticamente já fica um ED, né? Já tem o E, basta acrescentar o D, mais fácil ainda. Né? O move quer dizer se mudar, mover, nesse sentido aí de locomover. She moved to São Paulo a few days ago. Ela se mudou para São Paulo
há pouquinhos dias atrás, há uns dias atrás aí, não tem muito tempo, então a few days ago, há uns dias atrás aí, né? E reparem que São Paulo está sem acento porque eu estou falando o nome em inglês. Não tem tradução, mas em inglês a gente não tem acento, né? A gente não tem acento circunflexo, acento agudo, não temos nada disso. Em inglês não existe acento. Existe a pontuação, que é vírgula, ponto, mas o negócio de acentuação não temos em inglês. Então por isso que eu tirei o acento do são aqui, porque eu não estou falando o nome em português, estou falando em inglês. Mas é a mesma coisa, São Paulo, né? Então, she moved to São Paulo a few days ago. Ela se mudou para São Paulo há uns dias atrás aí. It happened, It happened to me last Monday. Isso aconteceu comigo na segunda-feira passada. Monday é segunda-feira. Segunda-feira passada. Isso aconteceu, happened aconteceu, do verbo acontecer, que é o verbo to happen. Isso aconteceu comigo, ou isso aconteceu a mim segunda-feira passada. We enjoyed. Enjoy quer dizer se divertir, aproveitar. We enjoyed the game last Sunday. A gente curtiu, a gente aproveitou, né? A gente se divertiu no jogo domingo passado. Sunday quer dizer domingo. Então, domingo passado. You listened. Mais do verbo to listen, do verbo escutar, né, ouvir. You listened to the speech yesterday. Nós ouvimos, né, a palestra ontem. Yesterday, ontem. Então, nós ouvimos a palestra, speech, quer dizer palestra, né? Ou é como se fosse palestra, como se fosse... Eu vou tratar aqui como palestra porque é nesse sentido, speech, né? Pode ser um discurso também, discurso, speech, né? Uma oratória, nesse sentido aí. Então, they study together, they study... O study eu coloquei por último porque ele é um verbo especialzinho nessa função de acrescentar o ed. Tá? Você vai fazer o seguinte. Você vai fazer isso aqui. Quando tiver o study, você vai tirar o y e vai acrescentar 3 letras só. I, ed. Por quê? Porque o study ele é um verbo ele é especial porque ele termina com uma consoante mais o y. Vocês viram que tinha um y aqui, né? Quando o verbo terminar com uma consoante mais y, você tira o y e acrescenta o i e d. Ah, mas o play ele termina com y. Sim, mas o play não termina com uma consoante mais y. Ele termina com uma vogal mais y. Então, como não é uma consoante mais y, fica o ed normal. Aqui já não é o caso. Aqui ele terminou com uma consoante, que no caso aqui é o D, mais o Y. Então você tira o Y e acrescenta o I e D tranquilamente. Então, they studied together last weekend. Eles estudaram juntos final de semana passado, né? Ou no último final de semana. Weekend quer dizer final de semana. Vou trocar o quadro agora, pegar os verbos irregulares. Os verbos regulares. Então vamos agora para os verbos irregulares no Simple Past. Coloquei aqui alguns verbos aqui. Esses são verbos que você pode notar que a estrutura deles muda, porque eles são verbos irregulares. Eles não terminam com o ed, tá? Eles vão mudar a estrutura deles completamente. Então vamos ver o primeiro exemplo aqui. I came here last Tuesday. Eu vim aqui terça-feira passada. Tuesday quer dizer terça-feira, tá? E o came, ele é a conjugação do verbo to come. O verbo to come fica assim, come. Não muda muito, né? Mas ele muda a letra aqui. Fica, né? Aqui seria come e aqui fica came, entendeu? Não tem ed. Então, I came here last Tuesday. Eu vim aqui terça-feira passada. You left a note to the teacher yesterday. Você deixou um bilhete ou um recado para a professora ontem. O left aqui ele está conjugado do verbo to leave. Opa, não tem que ser não. É porque era para ser um parêntese, mas tudo bem. Leave, do verbo deixar. You left a note to the teacher yesterday. Você deixou um recado ou um bilhete para a professora ontem. Então, fica assim a conjugação do verbo to leave. Left. Fica left. He drank soda at the party. Ele bebeu soda ou é como se fosse uma Coca-Cola, uma bebida assim, um refresco. Ele bebeu soda na festa ontem. Refrigerante, né?
He drunk é derivado do verbo to drink. Vou colocar um parênteses aqui, tá, gente? To drink, para deixar assim, ó. Drink, verbo beber. Então, he drank soda at the party. Ele bebeu refrigerante, soda na festa. Entenderam? É uma ação que também já encerrou. Ele bebeu. Fala-se drank. Entendeu? A pronúncia correta é drank. Drank, como eu estou falando aqui. Então, drink no passado fica drank. Sem o ED. Lembra? Porque ele é um verbo irregular. She ate chicken for dinner yesterday. Ela comeu frango no jantar ontem. Ate é derivado do verbo to eat. Verbo comer, é a conjugação do verbo comer. Eat. No passado. Então fica ate. She ate chicken for dinner yesterday. It had to go to the mechanic. Ele teve que ir ao veterinário, não, ao mecânico. Porque aqui provavelmente é um carro, uma moto, alguma máquina que quebrou, né? Ele ou ela, quando não se trata de um ser humano. Você lembra disso? Né? Então, it had to go to the mechanic. O had é derivado, ele é conjugado do verbo to have, que é o verbo ter. It had to go to the mechanic. Ele teve que ir ao mecânico, né, para ser consertado, obviamente. We went to Brian's house last weekend. Went é a conjugação do verbo to go, que é o verbo ir, né? Tá muito apertado aqui, desculpa, gente, que o meu quadro é pequeno mesmo, não tem jeito não. Mas eu estou falando aqui para vocês ouvirem melhor. Vocês podem ler alguma coisa e achar complicado, mas eu estou falando aqui que vocês vão associar. Então, went é o passado do verbo to go. Você vê que não tem nada a ver com go. Por isso que ele é um verbo irregular, porque ele muda completamente a sua estrutura, entendeu? Não existe goed, não existe isso. Então, ele é um verbo irregular, então fica went. Então, we went to Brian's house last weekend. Nós fomos à casa do Brian final de semana passado. Tá aqui o weekend novamente aqui. You made a great lunch last Saturday. Você fez um ótimo almoço sábado passado. Saturday quer dizer sábado. Opa. You made a great lunch last Saturday. Você fez. Então, o made, ele é a conjugação do verbo to make, que é o verbo fazer, verbo criar. No sentido aqui, então, é fazer, né? Obviamente. They wrote an email to me. Eles escreveram um e-mail para mim. They wrote. Wrote é a conjugação do verbo to write. Write quer dizer escrever. Write. They wrote an email to me. Então, esses, gente, são os verbos irregulares. Vocês viram que, não, voltando a dizer, não são todos do inglês, né? Eu sugiro que você pesquise no Google, aí, no YouTube, tabelas dos verbos regulares, que eu mostrei agora há pouco, e dos verbos irregulares, que são esses alguns exemplos deles aqui. Os verbos regulares, lembrando aqui, você só vai acrescentar o ED no final, e quando o verbo ele terminar com uma consoante mais o Y, como foi o caso do studied, você vai tirar o Y e vai acrescentar o IED no final. Aqui, verbos irregulares, eles não terminam com ED, você tem que decorar mesmo, não tem como a forma deles no passado, no pretérito. Então, fica assim, alguns exemplos deles, dos verbos irregulares, né? E eu coloquei também, aqui no final, last Tuesday, yesterday, last weekend, last Saturday. Ali eu coloquei last year, 2 years ago. Eu coloquei ali vários exemplos ali, por quê? Para dizer que a ação ela foi iniciada, mas ela já se encerrou. Não tem mais ela ficou lá no passado. Ninguém se lembra mais dela. Como pensar assim, acabou, não tem mais. Então esse é o Simple Past, é uma ação que se iniciou e já se concluiu no passado mesmo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, né, o que eu passei aqui hoje. Se você não entendeu alguma coisa, volta o vídeo aí para ver se você entende. Se mesmo assim você não entender, escreve aí embaixo na aba de comentários aí. Não entendi essa parte, que eu explico para você aí. Eu mando um comentáriozinho para você explicando se você não entendeu alguma parte ainda assim, tá bom, gente? Então é isso. Obrigado pela presença de vocês aí. Deixa o like aí e se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo por aqui. Fica com Deus aí. Um abraço a todos. Até mais. Fui!